Shalom, sou o pastor Ronaldo, da comunidade Mishpahat Adonai. Estamos aqui nesse culto, essa celebração de Shabat, sexta-feira à noite, celebrando o início desse dia especial que o Senhor nos deu de deleite, de herança. E é muito interessante nós lermos na palavra e reconhecermos tantas coisas lindas que Deus fez no Shabat através de Yeshua e durante toda a criação. Colocou esse dia especial como dia de descanso. E Yeshua foi extremamente ousado, intrépido nesse dia para poder reforçar a importância desse dia especial e tantas coisas, né, que aconteceram no Shabat. E quando nós ouvimos testemunhos, como temos ouvido aqui diariamente, nós entendemos que o Senhor, ele permanece ativo, cuidando das nossas vidas nos mínimos detalhes. Amém? Quando eu leio a Bíblia, eu percebo que há vários temas, vários assuntos. Muitas vezes há confrontos, correções, muitas vezes há consolo, muitas vezes há debates, e é uma dinâmica linda. A Bíblia consegue conter todos os estilos literários e falar de praticamente todos os assuntos. E por ser assim tão completa e ter sido dada, entregue a Deus, a um povo, desde o princípio, desde quando Deus cria todas as coisas, desde quando nós lemos o início de Gênesis, estudamos aqui recentemente Gênesis com uma grande profundidade, nós percebemos que há grandes ataques contra a fé bíblica. Grandes ataques nessa terra que justificam quando nós lemos Efésios 6, a armadura, aquela armadura que diz: a nossa luta não é contra as pessoas aqui dessa terra, contra gente que é igual a nós, mas ela se dá num outro nível, num outro patamar, contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Então esses dominadores do mundo tenebroso, esses que são os nossos inimigos, que se levantaram contra Deus, eles atuam e trabalham ardentemente para tentar derrotar e destruir tudo aquilo que é de Deus, tudo aquilo que vem de Deus. E Deus então seleciona um povo que hoje nós conhecemos como o nome de povo judeu, ou a terra de Israel, para que o seu plano, o seu propósito se cumprisse em toda a terra. E durante o tempo que eu estava estudando sobre esse tema que eu vou ministrar para vocês, a palavra que me vinha à mente era: estão esvaziando aquilo que Deus fez. Estão tentando esvaziar o significado de todas as coisas importantes que Deus fez. Desqualificar, tornar sem valor. Mas eu vou usar essa palavra esvaziar. Tentar tirar o que é real, o que é belo, o que é perfeito em cima de tudo. Então, se nós olharmos para a história de Israel, nós vamos ver que isso aconteceu praticamente desde sempre. Israel sendo atacado, Israel sendo destruído, a terra de Israel sendo disputada, os territórios de Israel sendo diminuídos, o território que existe hoje de Israel é infinitamente menor do que são os limites que Deus deu para aquela terra, porque foram conquistados e foram cedidos, inclusive, muitas vezes por acordos. Israel é um pequeno país, como a gente sempre costuma falar, do tamanho do nosso estado do Sergipe, que é o menor estado do Brasil, e é o país, a terra mais odiada de todo o mundo. Então tudo que é Israel, quando nós buscamos aí no mundo entender o que é Israel, o que se diz? Que é uma terra sem valor, que é uma terra de pessoas que não têm poder. Então esvaziaram Israel. E esvaziaram, consequentemente, todo o povo judeu. Todo o povo que foi escolhido por Deus, selecionado por Deus, atraído por Deus, que guardadores da palavra, eles foram perseguidos. Existe uma palavra no nosso idioma que é judiar. E o que é judiar? Fazer com determinada coisa o que fizeram com os judeus. Os judeus foram praticamente exterminados.
não só nas guerras para destruir, tomar o território, mas em momentos como o Holocausto. E eu não sei se todos sabem, o Holocausto ele é filmado com filmadoras. Você consegue acessar hoje e ver todas as imagens das pessoas morrendo. Eu ainda não fui, quero ir na Polônia, a lugares onde tem poças de cinzas, aonde as pessoas são os ossos das pessoas queimadas e mortas. É real. Aquilo está tudo ali preservado. A Inquisição, uma perseguição religiosa contra os judeus, para falar que eles são um povo que matou a Deus. Os judeus são acusados de um crime chamado deicídio. Mataram a Deus. Pode matar a Deus? Yeshua se entregou por nós. Ele deu a sua vida por nós, como ovelha muda foi levada ao matadouro. Mas a Inquisição tentou eliminar com os judeus. Tantas e tantas vezes tentam esvaziar as escrituras sagradas. Esvaziar a Bíblia. A Bíblia foi queimada diversas vezes. A Bíblia é proibida em dezenas e dezenas de países. Proibida. E digo mais, já contei essa experiência aqui. No meio judaico ortodoxo, eles leem pouco a Bíblia. Estava eu no avião voltando de Israel com a Cecília, uma das 2 vezes que nós fomos, e eu comecei a conversar com um jovem judeu, todo vestido, estava saindo da yeshiva, voltando para o México, e eu abri no meu celular um texto bíblico para ele, e falando com ele em espanhol, e ele falou, como você pode e como você tem a Bíblia dentro do seu celular? E eu fui pesquisar depois com os rabinos, eles estudam muito Talmud, Zohar, e os livros todos da tradição judaica, mas pouco leem, porque esvaziaram no meio religioso a importância da palavra. Esvaziamos nos nossos cultos o uso do livro. O professor Wesley sempre diz, o povo do livro virou o povo da tela. Tudo bem, os textos estão aqui, são ferramentas de estudo, mas nós perdemos o hábito de ter a Bíblia. E há, inclusive, aquelas boas comparações, quiçá nós cuidássemos da palavra como cuidamos do nosso celular, colocássemos na cabeceira da cama. A Bíblia foi esvaziada, a mensagem da Bíblia tem sido questionada. Não, a Bíblia está cheia de erros. No nosso YouTube tem um estudo que eu mostro que a palavra de Deus continua sendo viva e eficaz, apta para discernir juntas e medulas, alma e espírito, perfeita, escrita por Deus. O mundo odeia a Bíblia. E tudo que nós ouvimos falar quando não estamos num ambiente propício como o nosso sobre a Bíblia é de que ela é mais um livro. Se tornou algo descartável. Mas o tema dessa palavra hoje é algo que eu tenho recebido com uma certa frequência de pessoas honestas e sinceras que me perguntam, me questionam, me mandam, e eu também busco, assisto, estudo, e tenho visto. E isso não é novo, mas para a nossa época tem sido muito comum com o ressurgimento do judaísmo messiânico. Vocês lembram que quando Yeshua nasceu, o que o rei Herodes mandou fazer? Matar todos os meninos. Porque os seus magos disseram que haveria um rei e ele achou que iria tomar o seu poder. E seus pais, guiados pelo Espírito Santo, fogem para que o menino não morresse naquela matança. Todos os anos do nascimento até hoje, Yeshua foi perseguido. E o que eu quero falar hoje estão esvaziando Yeshua. Um dia eu vou falar, estão esvaziando o eterno. Mas hoje eu quero falar, estão esvaziando Yeshua. Estão tirando ele do seu papel original. Estão colocando como alguém
alguém. E eu quero ler hoje muitos textos e meditar hoje em muitos textos que vão colocar nos trilhos novamente, e certamente eu não vou conseguir esgotar tudo que eu teria para falar, ficaríamos aqui dias, mas eu quero trazer alguns textos muito importantes que vão nortear, que vão trazer a nossa mente de volta, o nosso coração, a nossa alma, a nossa essência, para quem é Yeshua. Vamos? Preparados? Existe uma palavra no Novo Testamento que ela se pronuncia em grego, koiné, proskineu. Proskineu é prostrar-se. E vem da raiz de ser como um cachorro diante do seu dono. E eles vêm próximos de nós e o cachorro principalmente, e se prostra assim, e fica ali deitadinho, quietinho. Proskineu é prostrar-se como um cão diante do seu dono. E essa palavra ela é usada tanto no sentido de respeito, reverência. Eu me prostro diante de um rei, né? Não, no nosso caso, no nosso contexto, a gente não se prostra aqui. Se chegar o nosso prefeito aqui, eu não vou me prostrar diante dele. Mas um proscrineu de reverência. Eu o reverencio. Eu reconheço que ele é um homem de autoridade. E me submeto a ele em respeito. Mas ela também é usada num outro sentido. No sentido de adorar. No sentido de uma reverência espiritual. De algo que vai além de simplesmente eu te respeito, eu te honro, como um mero político. Vocês acham que nós devemos tratar Yeshua como vivo ou como morto? Hoje. Por que vivo? Porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele venceu a nossa morte. Ele morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida eterna. Então, todos de acordo, temos que tratá-lo como vivo. E temos que tratá-lo como um mero ser humano ou como alguém divino. Porque se ele for um mero ser humano, a Bíblia em si perdeu o valor. Ele não é um mero ser humano. Ele foi gerado por Deus, ele não nasceu simplesmente do ventre de Maria. Ele foi gerado por Deus. E a ele é dado títulos, e alguns deles nós leremos e já pregamos isso aqui muitas vezes. Títulos de divino, de ser da parte de Deus, de ser um ser espiritual e não um ser humano. A um ser humano eu presto respeito. E muito respeito às nossas autoridades. E a Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Mas ao Filho de Deus, a minha reverência deve ser diferente. Aquela mulher pecadora que entra dentro de um jantar onde Yeshua estava e solta os seus cabelos, ela pega azeite, o alabastro, quebra os pés de Yeshua, se prostra aos pés dele, seca os seus pés com seus cabelos, prostrada. Isso eu posso chamar de ela respeita Jesus? Ou foi além? Foi muito além. Ela reconheceu naquele ato de prostrar-se o que Yeshua fez na vida dela. E quando nós esvaziamos da nossa vida Yeshua, nós nos esquecemos de todos os seus benefícios, de todas as suas entregas, de toda a sua obediência por nós. Vamos começar a ler textos que vão nos nortear. Nós vamos colocar na tela, para vocês lerem comigo. Mateus 11, 6-12. Se eu só lesse os textos,
a partir de agora, e vocês fossem conectando a mente de vocês nesse princípio, já seria suficiente. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim, basta aqui, eu nem vou ler o restante. Yeshua diz, feliz é aquele ser humano que olhar para mim sem escândalo, que não falar assim, que é isso? Quem é esse? Que duvidar dele? Esse, como fizeram aquele filho do carpinteiro, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Ele veio de Nazaré porque ele era Hanotzer, o guardador da Torá. Então ele abre um dos discursos dele falando, bem-aventurado quem não se escandalizar de mim. Quem olhar para mim e me ver como eu verdadeiramente sou. E aí então ele vai falar de João Batista, e depois João Batista vai falar sobre ele. Vamos ler Romanos 16, 24 a 27. Muitos textos são expressões de como os apóstolos de Yeshua se referiram a ele e falaram em relação a ele. Então, me adianto, há muitas pessoas falando, Yeshua não se adora. Yeshua não se adora. Eu não posso cantar louvores a Yeshua que o exaltem, que o glorifiquem, que tragam essência do eterno sobre ele. Então vamos ler textos e tenta aí na sua mente, os músicos principalmente, colocar melodia nessas coisas que os apóstolos falavam e as músicas que nós cantamos, que nós filtramos e são textos bíblicos. Vamos juntos. Põe aí. A graça do nosso Senhor, Yeshua, o Messias, seja convosco, todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o ensino do meu evangelho e a pregação, a mensagem de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, tudo que estava em Yeshua, os mistérios que foram revelados a partir dele já existiam eternamente e foram revelados a partir dele. Próximo. Mas mistérios que se manifestaram agora e que se foram notificados pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, porque o eterno, o Criador, o Pai de todas as coisas, é eterno, a todas as nações, a nós, para a obediência da fé, ao Deus único, sábio, seja a glória por, e eu vou colocar um parênteses, intermédio por caminho de Jesus Cristo, para todo sempre. Quem é o Deus único? Deus sempre teve um nome próprio, que foi revelado a Moisés, que foi perdida a pronúncia por causa de zelo, porque é um mandamento que diz que não se deve profanar o nome de Deus, tomar o nome de Deus em vão. Se nós soubéssemos o nome do Eterno, nós íamos ver barbearia e o nome do Eterno, açougue e o nome do Eterno. Aí do outro lado, a igreja e o nome do Eterno. E Deus permitiu que o nome dele fosse oculto. E nós lemos no hebraico 4 consoantes, Yud, Rei, Vav, Rei, que não tem pronúncia. Tem suposições, várias suposições, muito bonitas. Muito bonitas. Mas esse nome foi ocultado por Deus. E a partir do momento onde os judeus perdem a pronúncia e não passam para os seus filhos por zelo, eles começam a usar circunlóquios. Ao invés de falar o reino do Yud Rei Vav Rei, eles falaram o reino do Eterno, o reino dos céus, o Espírito do Eterno, o Senhor, ou o Altíssimo, ou simplesmente Deus. Só que Deus é título. Deus não é nome próprio. Deus é título. Quando eu falo Deus, eu estou me referindo a quem?
No meio judaico, para escrever Deus, eles colocam um apóstrofo no lugar da letra E, ou no inglês eles tiram o O e põem o G, tracinho, D, para identificar que eles estão se referindo ao eterno, Yud Rei Vav Rei, o Deus criador de todas as coisas. Então, todas as vezes que nós lemos na nossa Bíblia Deus, nós estamos nos referindo ao Pai, ao eterno, ao criador de todas as coisas. E esse Pai, esse eterno, ele tem um filho gerado nele. E esse filho é o caminho, a verdade e a vida que leva a Deus. O que vai a Deus através de Yeshua? Tudo. Não há na Bíblia brecha, espaço, para que algo vá a Deus por um caminho e outras coisas vá a Deus por Yeshua. A glória que o Eterno recebe é dada por Yeshua. Tudo que Yeshua recebe sobre ele devolve ao Pai, porque do Pai ele recebeu. E tudo que nós enviamos ao Pai tem que ser por Yeshua. Mas ele e o Pai são tão similares, são tão coligados, o Filho é tão obediente ao Pai e recebeu do Pai toda a autoridade, vamos ler adiante, que eles podem dizer que são um. Mas como eles dizem que são um, ele insiste que nós, discípulos, também sejamos um com ele, em obediência e em vida. Ora, aquele que é poderoso, 25, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério desde os tempos eternos esteve oculta, eu já havia lido, se manifestou agora nas Escrituras, pelos profetas, segundo o mandamento de Deus. Ao único Deus sábio, seja a glória por Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Só vai através do Filho. Vamos além? João 1, 25 a 27. Yeshua falou a respeito de João Batista. No primeiro texto que eu li. Agora, é João Batista falando a respeito de Yeshua. Entendam comigo. João 1, 25 a 27. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, João, por que batizas, pois, se tu não és o Messias? Tu não és Elias? Tu não és nem profeta? Por que você está aí batizando? João respondeu-lhes dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vocês não conhecem. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar nem a correia da alparca, da sandália. A dignidade do Messias é tão grande que João, o seu primo, dizia que ele não era digno nem de se prostrar para desatar a sandália. Tamanha era a figura daquele ser humano. Ali ele estava como um ser humano diante de Deus. João entendia quem ele era. João 1,33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar, o próprio Eterno, com água, me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo. Eu vi, tenho testificado que este é o Filho de Deus. Quando Yohanan batiza Yeshua, a voz do céu diz, eis o meu Filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo não era uma pombinha branca descendo, não. Fala, o Espírito em forma de pomba veio sobre Yeshua. E ele fala, esse sobre quem João viu é aquele que batiza com o Espírito, que faz com que o Espírito de Deus nos convença da justiça, do juízo, do pecado. Ser batizado com o Espírito Santo não é ser cheio de dons, apesar de que isso é extremamente preciso e necessário. A evidência de quem é cheio do Espírito Santo é aquele que reconhece quem é Jesus, quem é Yeshua, segundo as Escrituras. É aquele que guarda os mandamentos.
A evidência de quem é cheio do Espírito Santo é aquele que sabe discernir, olhando para a lei de Deus, aquilo que deve ser feito e aquilo que não deve ser feito. E a partir daí, recebemos dons. E são vários. E quiçá tivéssemos fome e sede por buscá-los. Um orando em línguas, o outro interpretando, um profetizando, o outro discernindo. Um cantando salmos espirituais, porque assim é a comunidade. Nós temos que ler na Bíblia como que é a comunidade. Não é só isso aqui do jeito que a gente faz, não. A gente precisa conhecer os dons de Deus. Afinal de contas, nós celebramos a festa de Pentecostes. Quem tem ouvidos, ouça. Mateus 28, 19. Yeshua diz: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso aqui é judaico. Isso aqui não é católico, não. Isso é judaico. A autoridade do Pai. A autoridade que faz com que Yeshua envie o seu Espírito. Não é o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito, não. Na autoridade que Yeshua recebeu do Pai de enviar o Espírito, que foi o texto que eu acabei de ler. Isso é um texto judaico, profundo, que reafirma a autoridade do Messias, enviando seu Espírito sobre nós, nos capacitando para ir às nações. E ele segue, ensinando-as a guardar todas as coisas. Que coisas? Os mandamentos do Pai, a Torá, que eu vos tenho mandado. E aí leiam essa frase comigo, pensando em Yeshua sendo um mero ser humano. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E daí em diante, pela eternidade. Ele não é um mero humano. Ele não é alguém que eu tenho que olhar e falar assim, obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz. Obrigado, viu? Tchau. E se estão te ensinando isso, foge. Porque estão ensinando isso. Vamos mais um pouquinho? Tem textos aqui que são maravilhosos. Efésios 1. Paulo Shaliar, ou Shaul Shaliar, Paulo apóstolo de Yeshua, pela vontade de Deus, escreva aos santos que estão em Éfeso, que são fiéis em Cristo. A gente só consegue ser fiel a Deus se nós somos fiéis em Cristo, através dele. Graça a vós e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vem da parte de Deus, mas Deus envia para nós através do Messias. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor, Yeshua HaMashiach, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Eu te agradeço, Senhor, porque nos deste muitas bênçãos. Através de quem? Em Cristo. Eu estou fazendo questão de ler mesmo Cristo e Jesus, porque também tem sectários andando por aí falando assim, não pode falar o nome Jesus, porque Jesus é o Deus cavalo. Aí você tem uma coisinha para fazer, você clica no desinscrever e no bloquear. Cancela. Quem já viu um demônio se sujeitar ao nome de Jesus sabe. Certa feita tentaram expulsar demônio em nome de Jesus, né? A Bíblia diz. E os demônios falaram assim, é Paulo, Pedro, esse povo que você está falando, eu conheço Jesus, sei. Sei sim quem é, conheço. Mas quem é você? E parece que eles tomaram um couro, né? Nos abençoou com as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não foi bênção de material, não. Foram bênçãos espirituais, coisas nobres, que um mero ser humano não tem como trazer para nós. 4. Como também nos elegeu nele, em Yeshua, quando? Antes da fundação do mundo. Em Yeshua, antes da fundação do mundo, Deus já olhou para nós e falou, eu quero esse povo santo. A não ser que nós não queiramos. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito, a bondade, a grandeza da sua vontade, para louvor
e glória da sua graça, louvor e glória da graça de Deus, pela qual, essa graça, nos fez agradáveis a si, no amado, no Messias. A graça, a bondade de Deus sobre nós, ela existe e é levada por Deus pelo Messias. Se eu me prostro e falo, Senhor, eu te adoro, te exalto, te bendigo, porque verteste o teu sangue na cruz por mim, eu estou reconhecendo aquilo que Deus permitiu ele fazer por mim, estou glorificando a Deus nele. E não o tratando como um ídolo. O grande erro dessas pessoas que estão falando de esvaziando Yeshua é porque querem tratá-lo como um ídolo. Como muitas vezes as pessoas o tratam. Como que você faz de Yeshua um ídolo? Tem jeito? Tem. Você tira ele da função de filho e diz que ele é o Deus eterno. Que ele faz todas as coisas sozinho. Que ele é o próprio Deus. Ele se torna um ídolo sobre sua vida. Coloque-o na posição correta que judeu ortodoxo nenhum, lendo a palavra, de acordo com uma leitura judaica correta e plena, vai te criticar. Certa feita, um grande amigo nosso estava guia turístico em Israel. Juntaram-se pastores do Brasil ao redor de uma guia turística e estavam infernizando a vida dela, uma judia ortodoxa, tentando fazê-la convencer que Jesus era o Cristo. Falando bem na linguagem grega, né? E ele entra no meio dos dois, repreende os dois pastores e fala, não façam isso. Isso que vocês estão fazendo não é correto. E leva ela para poder almoçar no horário do almoço. E ele começa a compartilhar para ela quem é Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus, segundo a Torá, segundo os escritos, segundo os profetas, segundo a interpretação correta do apóstolo Paulo. E eles passaram ali alguns minutos, e Deus dando sabedoria a ele. E ao final essa mulher diz, se é isso que você está falando, eu o quero. Porque eu sou uma judia que aguardo pela vinda do Messias. O último desse versículo, desse texto. Para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado Yeshua. Vamos adiante? João 5, 16, 47. Yeshua cura no sábado e fala assim no 16. Por isso os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrava o sábado, segundo o olhar deles, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Se ele é filho de Deus, ele é igual a Deus. E os judeus iravam-se com isso, porque não liam Moisés. E Yeshua repreende os fariseus, os escribas, falando assim, sabe por que vocês não me conhecem? Porque vocês não conhecem Moisés, porque vocês não conhecem a lei, porque vocês não conhecem os profetas, porque todos eles falam ao meu respeito. Mas Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade, vos digo que o filho, por si mesmo, não pode fazer coisa alguma, se não conseguir enxergar o pai fazer. Porque tudo quanto o pai faz, o filho o faz igualmente. Foi o que eu acabei de falar. Tira Yeshua daquela posição e ele vai se tornar um ídolo. E todo judeu ortodoxo vai falar, você tem dois deuses. O próprio Yeshua fala, eu não faço nada que não for de acordo com o que eu vejo o pai fazer. Porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o filho vivifica aqueles que quer. Qual ser humano comum vivifica um morto? Se não for na autoridade do pai. E também o pai a ninguém julga, mas deu ao filho todo juízo. Ele deu ao filho todo juízo quando? Para qual época? Até o fim. Consumação dos séculos, a eternidade. Yeshua julga.
Ele diz, eu não julgo, a Torá julga. Mas a função dele é apontar a Torá. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E a Torá é quem nos julga. Para que todos honrem o Filho da mesma forma que honram o Pai. Se te falarem que não pode adorar a Deus através de Yeshua, você vai ler, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. É da mesma forma, porque não para em Yeshua. Yeshua não fala, ai, como eu sou bom. Ele não recebe glória de homens, glória de exaltação, de afago. Quando falaram para ele, bom mestre, ele fala, um é bom. Ora, Yeshua não era bom? Ele não poderia avocar sobre si? Sou mesmo. Mas ele conhecia o coração daquele homem que queria afagar o ego de Yeshua. E ele fala, um é bom. Aquele homem deveria ter dito, como você reflete ao Pai que é bom? Aí ele ia falar, isso é verdade. Tu bem disseste. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E quem não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, acreditando nele da forma correta. Em verdade vos digo que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho. E não é só o morto que está lá no caixão, não. É a minha vida enrolada em pecado, a sua vida enrolada em pecado, quando estamos ou quando estávamos mortos nos nossos delitos. Ouvir a voz do Filho hoje. O Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Esse é o Mashiach, a quem nós vamos prestar reverência, com esse entendimento que ele fez por nós. Vamos adiante? Filipenses 2:4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Yeshua, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele é a representação perfeita de tudo que é o eterno. Sobre ele recaiu, dado por Deus, toda a autoridade. Ele já falou sobre isso. Ele é o representante perfeito do eterno sobre a terra. Mas, 7, esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhança aos homens, e, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, de madeiro, de estaca, não faz diferença para mim. Para com essa bobagem, quem fica aí, ai, foi na cruz assim, foi na madeira assim, foi na estaca assim, foi. Ele morreu, e pronto, ele entregou a vida por nós. O povo fica com um milindre. Porque se foi assim, foi não sei o quê. Se foi com a mão assim, foi. Não me importa. Quando estivermos frente a frente com ele, eu creio que a gente vai estar com a consciência plena. Ninguém vai ter mais dúvida. E se tiver dúvida, ele vai deixar perguntar. E eu acho que vai ser nada relevante perguntar se era uma cruz aberta ou uma estaca em pé. Que relevância que vai ter isso hoje? Para mim, nenhuma. Eu vou estar diante dele. Face a face. Por isso também, Deus o exaltou soberanamente, de forma soberana, sublime, o próprio Deus o exaltou. Nós cantamos aqui, o Pai o exaltou, seu nome colocou, acima de todo o poder. Vamos cantar no final essa música. Humilhou-se, exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, só não é sobre o nome do Eterno. Só não é sobre o nome do Eterno, porque o Filho é submisso ao Pai. Abaixo do nome do Eterno, o nome de Yeshua está sobre todo nome. E aí eu falo o que eu já falei aqui muitas vezes. Cuidado, pra gente não sair falando o nome de Jesus e Yeshua aí aleatório. Aleatório assim, no meio de piada, de bobagem, sabe? Cuidado. Porque é o nome que está sobre todo nome. Para que
ao ouvir ao nome de Jesus, se prosquineu, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Quem disse que o Messias não recebe adoração? E toda a língua confesse que Yeshua HaMashiach é Adon, Senhor. Que não é um ser humano. Que não é um carinha que passou pela terra e fez o bem. Ele é aquele quem nós temos que colocar a nossa reverência, o nosso respeito, a nossa honra, a nossa adoração no papel correto, da forma correta. Acabou não. Isso é um estudo que a gente vai ouvir e reouvir e mandar para os perseguidores da fé. Colossenses 1, 12 a 23. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos libertou do pecado e nos transportou para o reino. Qual reino? O reino de Deus, ele diz? Claro que é o reino de Deus, mas ele diz para o reino do Filho do seu amor. Nós estamos no reino de Deus porque estamos no reino do Filho. E se estamos no reino do Filho, esse Filho é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de cantarmos canções a Ele, de honrarmos todos os dias da nossa vida e de agradecermos a Ele por o que Ele fez por nós. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual Yeshua é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível. Ele é perfeito como o Deus eterno, invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Porque em Yeshua, nele, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Aí nós cantamos aquela canção tradicional, maravilhosa. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aí as pessoas falam, tá vendo, idólatra? Yeshua participou de toda a criação, é a sabedoria de Deus, o arquiteto de todas as coisas. Vamos além. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem, se permanecem em pé, por causa dele, por ele. Ele, Yeshua, é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, a preferência, porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. E eu volto a perguntar o que eu perguntei no início. Nós vamos lidar com ele como um morto ou como um vivo eterno? Então, se ele é um vivo e é eterno, a plenitude permanece sobre ele até hoje. Então, se eu cantar, oh Yeshua, toda é a tua plenitude, isso é idolatria? Não, não é. Às vezes, no seu coração, você está falando assim, mas eu não precisava ouvir isso, porque eu entendo da forma correta. Eu sei. Eu entendo que aqui, pelo menos, nós ensinamos dessa forma. Mas são tantas setas que têm feito desviar o nosso coração e tantas coisas, tantos conteúdos que a gente recebe online, que é extremamente importante você ter esses argumentos e essa convicção de fé. Colossenses 2, porque eu quero que saibais quão grande combate eu tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por todos quantos não viram meu rosto em carne, né? O apóstolo ali lutando pela fé daquele povo, para que seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência, do conhecimento, da sabedoria, não sendo neófitos que acreditam em qualquer coisa, para conhecimento do mistério de Deus, que nós falamos ali. Deus tem um mistério para mim. Se esse mistério não está na palavra e não é em Cristo, eu teria muito medo em acreditar.
Ou preferiria não acreditar. Mistério de Deus em Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Tudo está na palavra. Ah, mas Deus disse que vai... Está na palavra. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente no corpo, contudo em espírito estou convosco, em oração, regozijando-me, vendo a vossa ordem e firmeza da fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Ande nele. Não é só copiando ele, é nele, é junto dele. E andando junto com ele, como que eu me refiro a ele? Como um guru? Ô Yeshua, que bom esse ensino aí, hein? Beleza. Não. Como a representação perfeita de Deus. O 9 desse mesmo texto. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita, no corpo dele, toda a plenitude daquilo que é espiritual de Deus. Divindade. Então, aqui esse texto, ele me responde de uma forma muito inequívoca e muito tranquila, quando certos ignorantes dizem, Jesus não é Deus. Lembrem do que eu falei. Deus é título. Deus é título. Se Yeshua não é um mero humano, se Yeshua morreu e ressuscitou, se Yeshua está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, se nele habita corporalmente a divindade da essência de Deus, e tudo isso que nós lemos, ele é humano ou é divino? Ele veio como um ser humano, viveu toda a sua humanidade e volta com o divino. Ele é Deus em divindade, ele não é o eterno. Entendam a diferença. É isso que os judeus mais confundem. Ele é divino. Porém, por ter em si toda a essência, toda a plenitude de quem é Deus, Isaías o chama de Deus forte. E como diz o Rabino Mateus, se Isaías o chama de Deus, eu não vou chamar? Vá brigar com Isaías. Antigamente a gente falava assim, manda uma cartinha para Deus, né? Manda uma cartinha para Isaías e fala, Isaías, você errou, seu idólatra. Ele é divino. Ele não é o eterno. Mas não há erro em falar que Yeshua é Deus. Na posição correta, na forma correta, no contexto bíblico correto. Senão ele vira um ídolo. Hebreus 2. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. E eu acho lindo falar que todas as coisas estão debaixo dos pés, porque quando eu falo de prostrar, eu fico mais perto de quem? Dos pés. Diante de que tudo está sujeito. Diante do Eterno, diante de Yeshua. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não esteja sujeito. E aqui é óbvio que essa sujeição não diz respeito ao Eterno. Tudo é sujeito, mas ele é submisso e sujeito ao Pai, porque ele já falou isso em textos anteriores que nós lemos. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. A gente ainda não compreende isso. Yeshua está conosco, mas ele não está aqui corporalmente. E é difícil de entender. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele... Opa! Eu posso falar então que Yeshua é coroado de honra e de glória? E se eu cantar isso? A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Yeshua, e o louvor ao Rei Yeshua. Coroado de glória e honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos.
Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse aflições. O príncipe da volta, o príncipe da salvação deles. Olha como Yeshua é chamado, o príncipe da nossa salvação. Ele é o príncipe da nossa salvação. Vivo. Eterno. Porque assim, o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, pertencendo a um, por cuja causa não se envergonham de lhe chamar irmãos. Yeshua não se envergonha de nos chamar irmãos, desde que nós não nos envergonhemos de chamá-lo irmão. Pertencemos a ele, dizendo, aí ele traz um salmo próximo. Anunciarei o teu nome aos meus irmãos e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Cantar louvores ao Filho no meio da congregação. Tem um Salmo 2 que diz, beijai o Filho para que ele não se ire. Honre-o, agrade-o como Filho de Deus. É duro quando nós cedemos o nosso ouvido e o nosso coração para aquilo que eu já falei aqui muitas vezes, para as pequenas escadinhas que tentam se chegar até Deus. Lembra o nome? Das escadinhas que o ser humano faz para chegar até Deus? Religiões. E a gente inventa coisas. E a gente imagina e elocubra coisas. Sabe qual que é a nossa segurança? Nós temos que ler a Brit Hadashah, a Nova Aliança, com a compreensão da Torá, dos escritos e dos profetas. Porque primeiro veio Gênesis e por último veio Apocalipse. Eu não entendo Apocalipse se eu não entendo a Torá. Eu não entendo o apóstolo Paulo se eu não entendo a Torá. Então, quando os seres humanos esvaziam Yeshua, eles querem fazer, nós perdemos a fé. Yeshua é o autor, ele gera, é nele, não foi tudo criado nele, ele gera a fé, ele cria a fé. E ele consuma, ele aplica em nós a fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Se Yeshua for esvaziado da posição dele no nosso coração, a nossa fé vai para o ralo. Para o ralo. E o meu alerta, que tem sido feito algumas ministrações. Eu não gosto muito daquele texto, como o texto é usado, na verdade, que diz assim, ouça tudo e retém o que é bom. Aí tem gente que ouve tudo, e tudo mesmo, e tenta pescar algumas coisas que são boas. E lá no final fica com a cabeça toda confusa. Se a sua base de fé não tiver escrita no seu coração, há grupos de judeus messiânicos que já desviaram centenas e centenas de pessoas da fé em Yeshua. Centenas de pessoas. Algumas as quais eu até conheço. Há pessoas no Instagram que têm mais de 600 mil inscritos, que começaram o seu canalzinho falando amores da Torá, dos profetas, o contexto original de Yeshua, e hoje estão falando mal de Yeshua. E hoje estão falando coisas abomináveis. Cuidado. Cuidado se a base da fé do seu coração está sendo minada. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você aprende. Cuidado. Aprende o básico. Tem gente que quer ler Zohar, que quer ler Kabbalah, que quer ler Talmud. Pode ser bom. Tem muitas coisas boas. Mas quem é Yeshua para você? Se você abrir um texto da tradição judaica falando mal de Yeshua, o que você vai sentir? Você vai sentir seu coração abalado? Cuidado. Yeshua é o nosso Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz,
Deus forte. Pai, eu quero orar e te agradecer. E clamar ao Senhor, em nome do teu Filho, Yeshua, o caminho, a verdade e a vida. Eu clamo sobre os meus irmãos e sobre todos que estão ouvindo esse estudo, para que o Senhor coloque no nosso coração essa fé irrevogável, que não se abala. Nós temos a Yeshua como pedra de esquina, as quais os construtores rejeitaram e muitos têm rejeitado até hoje. Mas eu me coloco aqui, Senhor, numa posição de construtor da tua palavra, para colocar Yeshua na posição correta, no lugar correto. Teu filho, que morreu por nós, que venceu a morte, que ressuscitou, está à destra do Pai e é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória, porque tudo vai para o Senhor, o nosso eterno. Yud Rei Vav Rei. Um dia estaremos face a face contigo e ouviremos o teu nome. E isso vai, Senhor, ser a maior alegria para nós. Vermos Yeshua face a face e podermos ouvir o Senhor nos chamando de benditos do Pai, porque te obedecemos. Amém, amém e amém.